Boa noite, senhores. Para vocês, quando virem esse vídeo, será bom dia. Nós hoje vamos falar sobre pontuação, módulo 14 da apostila. Antes, um pequeno lembrete. O gabarito do primeiro trabalho avaliativo, ou seja, do primeiro trabalho que vale nota desse bimestre, já está na pasta da sexta semana, tá? Procurem vê-lo, né? Olhem o trabalho de vocês, olhem o gabarito, comparem um com o outro, vejam onde errou, né? Gabarito não serve para a gente dizer que o professor corrigiu errado, não. Serve para a gente ver o que a gente falhou, o que a gente errou. Vejam junto com o gabarito a anotação que eu fiz em relação ao que vocês erraram. Entenderam? Olhem os gabaritos para poder entender o porquê vocês erraram e para evitar errar de novo, né? Isso é muito bom. A gente vai tentar aqui um outro caminho hoje, junto com o som mavioso da minha voz. Mas a gente inicia com esse rostinho que todos amam. Vamos lá. Pontuação. Olha só. A pontuação ela é uma coisa curiosa, porque a gente pensa que sinal de pontuação ele só é existente transcrito, ou seja, se a gente escreve, ele está lá, mas se a gente fala, não tem sinal de pontuação, né? Tem gente que fala assim, eu não falo o homem, vírgula, que você conheceu, vírgula, está aí, ponto de exclamação. Não precisa, porque eu posso falar o homem que você conheceu está aí. Olha a entonação. Então, a oralidade ela permite que nós percebamos, tá, os sinais de pontuação que existem. Então, quando eu falo, eu entono a voz de forma que eu perceba se eu estou fazendo uma pergunta, se a pausa é mais longa, se eu estou suspendendo um pensamento, se eu estou indignado, temeroso, assombrado, feliz. Então, é muito perceptível a presença de sinais de pontuação na fala. Repara uma coisa, não, 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 não. Para cada não desses, a entonação mudou. Se a entonação mudou, provavelmente o sinal de pontuação mudou. Quando eu faço não, é uma pergunta, mas não é um ponto de exclamação. Então, essas coisas são percebidas na fala, né? Não fica apenas nisso, né? Eu posso ter mudanças sintáticas de acordo ou de significação, né? De acordo com a pontuação que eu use ou que eu não use. A gente vai dar o exemplo, mas antes a gente vai precisar fazer uma coisinha aqui, que é o nosso quadro improvisado. Então vamos para ele, né? Quando eu digo que eu posso ter mudanças semânticas, mudanças de significado ou sintáticas, eu posso dizer reparem uma coisa. Quando eu uso primeiro o sinal de pontuação, um dos sinais de pontuação que está aí, que é o ponto de interrogação, ele não muda. Ele continua a significar um questionamento, uma pergunta, né? Feita de forma direta. Então, esse sinal de pontuação aí, ele nunca vai mudar. Ele vai ser questionamento, uma pergunta direta. Mas repare uma coisa. Aqui é a mesma coisa sempre. Mas reparem isso aqui. Vilma vem. Eu estou falando sobre a Vilma. Então aqui é um
sujeito. Agora, se eu falo Vilma vem, tem uma distinção muito grande. Aí eu estou falando com a Vilma. Vilma vem é um vocativo. E essa mudança se dá pela vírgula. Então, essa vírgula pode realmente mudar o sentido de um texto, ok? O significado sintático de um texto. Repara que aqui Vilma, o primeiro é sujeito, sem vírgula. O segundo é o vocativo, com vírgula. Né? Eu, então, mudo a classificação sintática dessa palavra. Repara também se eu disser Caio, que veio ontem, faltou hoje. Repara que aqui, Caio, que veio ontem, faltou hoje, eu tenho duas vírgulas. Esse caráter é explicativo. Se eu tiro as vírgulas, eu digo Caio, que veio ontem, faltou hoje, eu estou limitando a ideia ao Caio ter vindo um único dia. Entre vírgulas é uma explicação sobre ele ter vindo. Então, essa significação, ela muda de acordo com a pontuação. Prestem atenção nisso, porque essas cobranças em concursos, elas são muito comuns, ok? Ótimo. Então, nós vamos começar agora a falar especificamente dos pontos. O ponto de interrogação nós já vimos, né? O ponto de interrogação já foi visto. Ele é um ponto que indica dúvida, questionamento, né? E ele é para perguntas que estão respondidas ou não. Repara que eu posso dizer, pode uma coisa dessas? Em pode uma coisa dessas, eu botei a interrogação, mas é retórico. Está na cara que eu estou querendo dizer que algo assim não pode. Agora eu posso dizer, você vem? Aí não é retórico, é uma pergunta com resposta. Então, para perguntas diretas, sejam elas retóricas, pergunta retórica aquela que pressupõe uma resposta, professor Luciano, redação, né? Ou para perguntas diretas mesmo, que precisam de uma resposta. Ok? Bom, a exclamação. A exclamação ela está ligada a sentimentos ou entonações exclamativas. Né? Quando, a tal da história do não, não, não. Então, quando eu entono aqui, é não, eu sei que é ponto de exclamação, mas o contexto é que vai dizer qual é o sentimento, qual é a entonação exclamativa pertinente. Pode ser alegria, pode ser dor, pode ser raiva, pode ser medo, pode ser assombro, pode ser surpresa. Então, as exclamações são, de certa forma, vão depender sempre de um contexto. Ok? Segunda parte, né? Vamos falar agora das reticências. Né? Reparem aqui as reticências. Eu tenho hoje, vamos botar maiúsculo, né? Ele veio. Repara que essas reticências indicam suspensão de pensamento.
pensamento foi cortado por algum motivo, não terminou. Agora, eu também posso dizer que as aspas têm uma outra função. As aspas, perdão, as reticências têm uma outra função. Quando eu digo eu fazendo aeróbica com a caneta, hoje só quero você. Isso é uma música do Taiguara. Taiguara é um autor dos anos 70 da MPB. E aí, quando eu tenho hoje só quero você, essas reticências, entre aspas, servem para indicar que eu suprimi uma parte desse texto. Eu cortei o texto e botei aquilo que me interessa. Quando você faz citações dentro de uma redação, se você quiser suprimir um trecho dela, você pode usar as reticências. Se elas forem dentro de um texto formal, vocês obrigatoriamente têm sempre que usá-la entre aspas, entre parênteses, ok? Parênteses são esses dois aqui. As reticências para supressão, para indicar supressão, né, de um texto numa escrita formal, ela tem que vir entre os parênteses, ok? Ótimo. Repara uma coisa, que quando eu citei o Taiguara, eu usei aspas. As aspas servem para ajudar nesse processo de citação. Elas indicam que você transcreveu, citou alguém. Então, toda vez que eu citar alguém, que eu transcrever uma parte de texto, lembra de professor Glauber descontando vocês porque não colocaram aspas nas citações. Porque se eu tiro as aspas, o texto é meu, então eu posso ser acusado até de plágio. Com aspas, eu tenho a indicação de que foi transcrito de algum lugar, que é uma citação, ok? Repara que ela pode vir acompanhada das reticências que suprimem o corte, né? As citações também servem para ironia, tá? O grande Glauber chegou. O grande Glauber chegou. Esse C tá horrível. O grande Glauber chegou. Ponto. E aí eu percebo que essas aspas, tá, em grande é irônica. Glauber não é grande, eu usei aspas de forma irônica. Repara que toda vez que a gente usa ironia no dia a dia, a gente faz com os dedinhos aquele sinal como se estivesse pondo aspas, né? Então, aqui, essa ideia é de que as aspas indicam a ironia, ok? E uma coisa interessante, olha só. Quando eu digo o homem fez a obra com meximentos desnecessários. Aqui é um M, tá? 1, 2, 3. O homem fez a obra com meximentos desnecessários. Repara uma coisa, meximento não existe. É o que a gente chama de neologismo. Neologismo, palavra nova, inventada. Então, meximento não existe. Se meximento não existe, tá? Eu uso aspas.
as aspas servem para eu mostrar desvios da gramática padrão ou destacar um termo, né? A palavra não é advérbio. Então, quando eu boto não entre aspas, é para destacar, dar ênfase a essa palavra, mostrar até que ela é o advérbio. Antes de dizer que ela é advérbio, eu já boto entre aspas para destacar. Eu estou falando do vocábulo em si, então dá um destaque, tá? E no caso de meximento, é porque é um neologismo. Eu tenho que dizer, é como se eu dissesse assim, ó, eu fiz um neologismo, mas eu sei que é errado, por isso que eu uso aspas. É o mesmo caso para uso de gírias, para uso de gírias, para uso de estrangeirismos, palavras estrangeiras, tá? E para uso de palavras escritas de forma errada, por exemplo. Né? Ao invés de planta, eu escrevo pranta para mostrar a fala de um personagem ou para mostrar o próprio erro, mas aí ela tem que vir entre aspas para eu deixar claro que eu sei que ela está errada, ok? Ótimo. Vamos pensar agora nos parênteses, tá? Os parênteses são simples. Glauber, ele pode substituir até a vírgula, tá? Glauber, professor, está em aula. Então, ele é uma explicação, né? Ou um comentário. Glauber está em aula. Agora, é um comentário, né? Porque dá a impressão de que mais tarde não estará, né? E também serve para apontar dados bibliográficos. Exemplo, terminei de fazer uma citação, abro parênteses, Machado de Assis, Dom Casmurro. Então, elas servem aqui para indicar bibliografia, ok? Junto com ela, tem o travessão. O travessão serve da mesma forma que os parênteses para explicações ou que as vírgulas, tá? Caio, travessão, meu aluno, travessão, está em aula. Ponto. Então, quando eu boto entre travessões, é para isolar um enunciado, né? Uma fala, uma frase, ou para explicar algo em relação ao que eu já falei anteriormente, ok? Também eu tenho para fazer diálogo. A mudança de travessão é a mudança de diálogo. Vamos lá? Oi. Aí o outro fala, tudo bem? Repara que para cada interlocutor, um travessão. Então, cada vez que eu uso travessões diferentes, eu estou dizendo que são interlocutores diferentes. Né? E também serve para ligar conjunto de palavras. Exemplos. O eixo Rio, São Paulo é o mais atingido pelo coronavírus. Então, aqui eu tenho o travessão para juntar, né? Ligar um conjunto de palavras. Eixo Rio, São Paulo. Fim de semana. Para palavras compostas eu também uso o travessão, né? E aí nós temos o asterisco. Lembram do asterisco?
O asterisco do Glauber tá lindo. Melhorou. O asterisco, ele serve para notas de rodapé. Exemplo, escrevi a palavra balbuciar, asterisco em cima dela. É para eu dizer o significado de balbuciar lá embaixo, no pé da folha, ok? É para anotações de pé de página, que a gente fala. Ou se eu não quiser dizer o nome de uma pessoa, exemplo, com menores de idade no jornal é muito comum. O menor, asterisco, foi apreendido hoje. Como eu não posso colocar nomes de menores infratores em jornal, eu uso asterisco para suprimir esse nome. Tá? Serve para indicar a supressão de nomes que eu não quero botar num texto. Tá bom? Bom, por enquanto é só. Até a próxima. Daqui a pouco a gente volta. Só para vocês me verem.